A paz do Senhor Jesus para todos. Aqui é o canal A Esperança ao Pé da Cruz. Nele você vai encontrar um conteúdo de qualidade para edificar a sua vida. Para você estar acompanhando os nossos vídeos e nos ajudando, peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, assista aos nossos vídeos, curta os nossos vídeos e também comente. Não deixe de colocar aí a sua opinião. Também compartilhe com seus amigos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus Todo-Poderoso. Meus queridos amados irmãos e amigos, eu venho neste momento compartilhar com os irmãos e amigos mais uma porção da Palavra de Deus para a edificação dos nossos corações. Para tanto, eu vos convido a caminharmos na Palavra de Deus nessa leitura em Gênesis, capítulo 3, versículo 8 a 13, que diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem à mulher, o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, e este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos parar até o versículo 15. Meus queridos amados irmãos, essa é uma história conhecida, a queda do homem, Adão e Eva. A Eva foi enganada pela serpente e Adão se deixou levar pela sua esposa. Mas o que é que eu venho compartilhar com cada irmão, com cada amigo, sobre essa história desta mulher e deste homem? É algo muito interessante para as nossas vidas e que está acontecendo e vem acontecendo ao longo dos anos e décadas. E o tema desta reflexão é a máxima do vitimismo. Nunca se ouviu em todas as épocas as pessoas se colocarem como vítimas de alguma coisa. Os filhos se colocam como vítima que o culpado são os pais. Os pais se colocam como vítimas por causa dos filhos, que os filhos são culpados. A mãe se coloca como vítima por causa do pai ou dos filhos. Assim nós temos visto a nossa sociedade caminhando nesse caminho do vitimismo. E o vitimismo, eu quero compartilhar com vocês o significado desta enfermidade. Esta questão é muito séria. Vitimismo é um sentimento de vítima sempre, tendência obsessiva para se fazer de vítima. O vitimismo traz consequências terríveis para as nossas vidas. Depressão, violência e mentiras, e etc. As pessoas que são vítimas desse sentimento maligno de se colocar sempre como um coitadinho, sempre como vítima de algum erro cometido, de alguma fraqueza, esse sentimento vem causando um transtorno na sociedade, nas famílias. As famílias não assumem seus próprios erros, suas próprias limitações e transferem
seus erros para os outros. Esse sentimento cria um círculo vicioso. E também as narrativas negativas e mentirosas criam uma guerra entre famílias, entre pessoas que não aceitam os seus erros e procuram corrigi-los. Por isso, eu quero compartilhar essa história bíblica. Esse sentimento não é de agora. Esse sentimento acontece no Jardim do Éden. Adão e Eva tinham a sua oportunidade de ter uma vida sossegada e tranquila. Deixou ser seduzidos por Satanás através da serpente e caíram. E aí perceberam que estavam em pecado. Procuraram se esconder entre as árvores do jardim. E quando Deus abordou cada um deles, eles se colocaram como vítima. Deus, quando chegou a Adão se colocou como vítima e disse que foi Deus o culpado. Foi o Senhor que fez aquela mulher que o Senhor fez. Ela me conduziu ao erro. E Deus foi a mulher, e a mulher disse para Deus, aquela serpente. Em outras palavras, tu que criou aquela serpente. E ela me enganou. É a questão de transferir os seus erros, os seus defeitos para outras pessoas. Meu querido amado irmão, isso é armadilha. O segredo para quem comete o pecado, a Bíblia diz que nós temos um advogado. E esse advogado, ele é fiel e justo. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós podemos sim, através de Jesus, nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. O sangue de Cristo foi derramado para nos lavar, nos remir e nos conceder a capacidade de voltar a ter uma vida normal diante de Deus. Meus queridos, e neste momento, e nesta hora, você percebe nesta palavra exatamente uma máxima. E é por esse motivo que nós temos esse tema, a máxima do vitimismo. Eu quero compartilhar com vocês 3 pontos importantes dessa história, a máxima do vitimismo. Esse vitimismo está na sala de aula, esse vitimismo está na política, esse vitimismo está nos lares, esse vitimismo está espalhado pela sociedade. O ser humano, ele não assume, não aceita suas próprias fraquezas, suas limitações. E para tanto, nós precisamos compreender como isso desenrola, como isso acontece. E isso também causa um transtorno na sociedade. A máxima do vitimismo, ele está em auge em nossa sociedade. 3 pontos. Primeiro ponto, a máxima do vitimismo é fugir da presença de Deus. Quando Adão e Eva cometeram o pecado e não quiseram assumir as suas limitações, as suas fraquezas, fugiu da presença de Deus. O certo não era fugir, era procurar Deus e pedir o perdão, pedir a remissão, pedir a oportunidade. Não, foi fugir de Deus. O pecado, ele nos separa. É uma parede entre nós e Deus, nos separa de Deus. Só tem uma saída, o arrependimento. O arrependimento gera o perdão. O perdão não vem sem o arrependimento. E realmente Adão e Eva fugiram da presença de Deus. Não procurou remédio, não procurou arrependimento. Se colocou, procurou uma saída. O diabo é aquele que, quando ele quer afastar você de Deus, da presença de Deus, ele te oferece um barco. Ele te oferece algo para você se afastar de Deus. Em vez de um homem procurar o remédio certo, que era o arrependimento, recebeu o remédio de Satanás. Fuja de Deus. Agora você está numa situação difícil. Ele coloca você num transtorno, ele cria o problema e depois tira o corpo fora e deixa você sozinho. Satanás tem feito isso ao longo da história. Temos visto isso. Pessoas que cometem os seus delitos. Quantos bandidos de maiores cometem os seus delitos e colocam nos menores. Foge das suas responsabilidades. Meus queridos, a máxima do vitimismo é fugir da presença de Deus, versículo 8 e o versículo 10. No 8 diz assim: quando ouvir a voz do Senhor, Deus,
que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. No 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. É isso aí. A máxima do vitimismo é isso. O indivíduo comete seus defeitos, comete o seu pecado, o seu delito, em vez de assumir a sua responsabilidade, ele foge para distante daquela pessoa que vai o acusá-lo, que vai prendê-lo, que vai puni-lo. Então ele vai procurar fugir. O filho faz isso quando comete seus delitos para com seu pai. Ele foge. E na realidade o segredo não é fugir, é buscar o perdão, buscar a remissão. Um coração aquebrantado, Deus não rejeita. Um filho aquebrantado, o pai não rejeita. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo se afastou do pai, procurou viver uma vida errada, perdeu tudo, mas teve um segredo. Ele não fugiu do pai. Ele voltou para o pai pedindo perdão. Eis aí o segredo da vitória para alguém que vive na doença do vitimismo. A máxima do vitimismo é fugir da presença de Deus por medos, por culpa, por covardia. É sempre assim: medo, culpa e covardia. Covardia de assumir as suas responsabilidades. A culpa que o acusa, o inimigo acusa a mente das pessoas, levando aquela culpa a um transtorno maior. Os medos. Esse medo é providência divina e a fraqueza do homem cria o medo. O remédio para o medo é não fugir de Deus. É ir em direção a Deus. A nossa vitória não está em se afastar de Deus, mas irmos em direção à presença de Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de amor, ao Deus de perdão e de misericórdia. Nós não podemos continuar nesse caminho. Precisamos fugir. Fuja do vitimismo. Havia um desenho antigo que fizeram um animal, não sei se foi uma hiena, e a vida daquela hiena, daquele animal, era dizer uma frase assim: ó vida, ó céus, ó vida, ó céus. Há muitas pessoas que vivem a vida lamuriando, reclamando, murmurando, espraguejando, não sabendo que um abismo chama o outro abismo. Cada vez que você se mergulha, cada vez que você mergulha nesse sentimento de coitadinho, de coitado, de um derrotado, que não vai conseguir, que todo mundo consegue e ele não consegue, e que o outro tem culpa pela derrota dele, isto gera esse sentimento de derrota. Fuja desse sentimento de vitimismo. Saia, pare de viver dessa maneira. Segundo ponto, a máxima do vitimismo. Está no auge o vitimismo. Preste atenção. No meio político, as narrativas são essas. Sempre há uma desculpa. Sempre há um porquê. Cada um se fazendo de vítima. Não fiz por isso, não fiz por aquilo. É a narrativa dos seus erros. A covardia, o medo e a culpa. Segundo ponto, a máxima do vitimismo é culpar a Deus pelas escolhas humanas. Adão e Eva procurou culpar a Deus pelas escolhas. Adão e Eva fez a escolha. Preferiu aceitar a escolha de Satanás de comer aquela fruta. A escolha foi de Eva. A escolha foi de Adão. E aí eles procuraram tirar a culpa de si e colocar em Deus. Há muitas pessoas, esposos, esposa colocando a culpa no esposo, o esposo na esposa, ou nos filhos, os filhos nos pais, o aluno no professor, o professor no aluno, o pastor nas ovelhas, as ovelhas no pastor, cada um colocando a culpa em alguém. Isso é a máxima do vitimismo. Pessoas que estão debruçando, dormindo no travesseiro do vitimismo. Não podemos continuar assim. Precisamos fugir. Pois é,
A máxima do vitimismo é culpar a Deus pelas escolhas humanas. Escolhas humanas, escolhas erradas, escolhas insensatas, irresponsáveis. São essas escolhas. Pessoas que fazem suas escolhas insensatas, erradas, irresponsáveis. E aí as consequências vêm. Porque existe a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. E uma vez quando está colhendo, não procura o remédio certo. O remédio certo é o arrependimento, é a busca de volta à presença de Deus, e não de culpar Deus, mas buscar a solução. O remédio é Deus. E o remédio de Deus é o sangue de Jesus Cristo. É Jesus Cristo em nossas vidas. É aceitar a presença do Espírito Santo que vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se faz necessário que a gente entenda isso. E não aplicarmos essa culpa em Deus ou em alguém que não tem nada a ver com aquela situação. É uma narrativa em dizer sempre, não vai dar certo. A minha vida não tem jeito. Eu não consigo realizar nada. Eu sou um derrotado. As pessoas que vivem nessa redoma desse sentimento de vitimismo, ele só pensa negativamente. A sua narrativa sempre é negativa. Quantos desses já estão profundamente na depressão? Quantos já deram cabo das suas próprias vidas por causa do vitimismo? Esse sentimento doentio de não entender que não é dessa maneira que Deus criou você para isso, não. Deus, Ele sabe que você é frágil. Ele sabe que você vai cair. Por isso que Ele providenciou Jesus Cristo, o advogado. Providenciou o Espírito Santo para te convencer e te consolar. Deus sabe de tudo isso. Deus não quer que você peque. Deus não tem prazer no pecado. Mas Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você entenda que Ele é o Salvador do mundo. Que Ele tem a proposta melhor. Deus não quer destruir e acusar você. Ele quer te recuperar. Ele quer te colocar em pé. Ele quer te fazer um homem melhor, uma mulher melhor. Ele quer te colocar como uma pessoa que veio para vencer em nome de Jesus. Último ponto. A máxima do vitimismo é sempre e se fazer sempre de vítima. É se fazer sempre de vítima. A máxima do vitimismo é se fazer sempre, sempre, sempre de vítima. Nunca daquela pessoa que está errada, de que errou, de que escolheu mal, de que se precipitou e que estava fraco. Mas é sempre se fazer de vítima. E que alguém assuma a culpa. A máxima do vitimismo é se fazer sempre de vítima. Vítima do engano, da ingenuidade, da curiosidade. Como disse a mulher, Eva, curiosamente, a cobra deu, ela experimentou. A cobra disse que ela ficaria como Deus. Curiosamente, ela experimentou. Aí coloca a culpa em alguém. Ah, foi meu colega que ofereceu aquela droga, eu fumei para experimentar, curiosamente. As pessoas não assumem as suas próprias culpas, suas próprias escolhas. A máxima do vitimismo é isso. É se fazer sempre de vítima, sempre de vítima. É sempre a narrativa do mimimi. Sempre aquela mesma narrativa. Aquela mesma conversa. Ó vida, ó céus, fulano me atrapalha, fulano me persegue, não dá. Meus queridos, eu chego ao final desta reflexão para dizer para você, Deus não tem essa proposta para você. Deus não fez você assim. Deus fez você e eu, a imagem e semelhança dele. E ele não é desse jeito. Jesus disse, eu venci o mundo, vocês também vencereis. Jesus disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Ele está sempre querendo que você busque a presença dele. Meus queridos, se nos jogar
Não jogarem uma pedra, e o outro jogou mais uma, e o outro jogou mais uma. Pegue todas essas pedras, ajunte todas, e faça uma construção dos teus sonhos. As pedras que nos jogam, essas pedras têm vários significados. Uma mentira, uma calúnia, uma inveja, um ódio. Seja qual for a pedra que atire em você, faça dessas pedras um castelo dos seus sonhos, uma construção de esperança, uma construção de vitória. Se atirarem em cada um de nós, em você, em mim, que nós peguemos, atirar um limão, pegue esse limão, guarde. Quando atirar outro limão, guarde, faça uma limonada e beba as realizações dos teus sonhos. Não se entregue a esse sentimento. Aqueles que se alimentam do vitimismo, eles não vivem, mas representam um personagem negativo. É sempre assim, representando um personagem negativo. Há um homem na Bíblia que eu quero ler para vocês, fazer uma leitura, em João, capítulo 5 de João. Preste atenção o que é o sentimento do vitimismo. Pessoas que têm tudo para vencer, têm tudo para poder ter uma vida de bênção, uma vida de alegria, de esperança. Capítulo 5 de João, versículo 7, que diz assim: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E no 8 diz: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Estava aqui um homem, 38 anos, que ele tentava sempre chegar no rio, mas ele era um paralítico. E ele tentava, os que podiam caminhar, e chegava primeiro. E ele ficava ali lamuriando as suas derrotas. Eu pergunto, será que se ele estivesse cheio da presença de Deus, humildemente, não conseguiria ajuda de alguém, dizer assim: olha, me ajude a chegar até aquela fonte, me carregue, compartilhasse, criasse uma amizade? Lembra de um outro homem que não podia caminhar? E 4 homens pegou ele, colocou numa cama e desceu na presença de Deus? Você pode não ter pernas, mas você tem que ter sentimento de esperança. Você pode não ter mãos, mas nós precisamos ter um coração contrito e quebrantado a Deus. E ele se fez de vítima. Ah, o culpado é esse povo que passa em minha frente, não me espera e me atropela. Há sempre esse sentimento de vítima. Pessoas que se fazem de vítimas vivem embriagados pelo vitimismo. Deus não quer isso para você, não. Deus quer que você entenda. Há vários textos na Bíblia que nos garante que nós podemos vencer os obstáculos da vida. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Deus está contigo. Não devemos temer. Mateus 28, versículo 20. Jesus disse: eis que eu estarei com vocês todos os dias de vossas vidas. Promessas. Salmos 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Promessas. Não se faça de vítima. A Bíblia está cheia, repleta de palavras de Deus poderosas para colocar você de pé, fazer você um vencedor. As quedas, alguns fracassos em nossas vidas, são os nossos professores. Quando nós caímos, quando nós temos nossos obstáculos, nossas derrotas, não é uma derrota, é ensinamentos. Está nos ensinando a bater a poeira, a levantar e colocar o pé na estrada. Você não pode se entregar nesse momento de pandemia, nesse momento em que os comentários que assustam pelas mídias maldosas falam sobre recessão, desemprego. A Bíblia diz: ainda que os montes
se transporte para os mares, ainda que as coisas mudem de posição, ainda que diga que tudo não tem mais jeito, Deus é a nossa solução. Deus é a nossa saída. Não se faça de vítima. Não se entreguem. O controle é de Deus. E sabe quem é Deus? É o Criador do mundo. É Ele que te fez. Ele te deu o Salvador do mundo, cheio de poder e de vitória. Não se faça de vítima. Estarei nesse momento orando pela sua vida, por cada um de nós. Vamos orar nesse momento e pedir a Deus que Deus nos liberte desse sentimento, dessa doença, do vitimismo. E vamos levantar a cabeça, porque nós temos um Deus que não ficou na cruz, venceu a cruz, venceu a sepultura e está vivo e intercede por nós. Ele está à direita de Deus, é todo poderoso. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, ó Senhor, tira esse sentimento de vitimismo da sociedade, tira esse sentimento de vitimismo daquele pai, daquela mãe, daquele filho. Ó Deus, tira esse sentimento de vitimismo no meio do teu povo. Ó Deus querido, levanta, Senhor, a tua igreja, levanta aquela família caída. Pai, coloca um sentimento de alegria em nosso coração. Perdoa, Senhor, aquele que está fraco, que tem pecado contra o Senhor, que tem reclamado, murmurado. Senhor, limpa aquele coração, Senhor. Derrama a tua graça em cada um de nós. Ó Senhor, nos conceda dias melhores. Nos dê a capacidade de olhar para o Senhor. Nos dê a capacidade de confiarmos mais na tua palavra. Ó Senhor, eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Que Deus assim nos abençoe.